Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 16. Eu acredito que eu vou ficar 2 semanas nesse texto aqui de Romanos. Eu fiz 2 mensagens diferentes, eu escolhi a primeira para pregar, Romanos 16, 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4. Estou numa série, vamos começar, e a gente falou, comece com mais disciplina, comece com mais fé na sua vida, comece com mais amor, vamos colocar mais amor semana passada, e hoje nós vamos falar sobre coloque mais amigos em sua vida. Vamos lá. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra e nunca mais serei. Amém. Romanos 16, 3 e 4 diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Enche-nos da Tua presença, do amor e da Tua graça, Pai. Que venha o Teu Espírito, Senhor, a tratar, a trazer paz, a trazer alegria em nossas vidas hoje, trazer relacionamentos abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma viagem, e com alguns pastores e líderes, estava eu, a Lupe. E é interessante que quando você está com algum, não sei se você já passou por isso, e você está numa dessas viagens assim com gente que trabalha com o que você trabalha e faz o que você faz, existe uma relação que a gente chama de utilitarismo, né? A pessoa vai fazer relacionamento com aquilo que ela acha útil para ela. Eu não sei, mas eu acho isso horrível. Enquanto as pessoas não sabem quem você é, elas não olham na sua cara. Elas não querem fazer amizade. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de amizade, sabe? Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Tenho muitos amigos, tenho mesmo. Eu sou rico em amigos. E eu acho que é importante fazer bem, mas eu detesto esse espírito da nossa geração utilitarista. Então a primeira pessoa quer saber quem você é, qual é o seu cargo, o que você faz, para depois falar, ai amigo! Isso é demais para mim, me mata. Já passaram por isso alguma vez? E aí eu percebi que algumas pessoas eu chegava e tal, falava, olha, eu sou... E geralmente eu nem falo o meu sobrenome, porque o meu sobrenome é mais conhecido que o meu nome, né? Então eu falo, eu sou o Klaus. E aí eles, tá, né? E aí um rapaz que me conhecia falou, você não sabe quem é esse cara? Ele é Piragini. Como vai? Eu falei, mas agora que eu sou Piragini, eu sou alguma coisa. Graças a Deus pelo meu irmão, né, minha benção? Sabe o que eu fiquei pensando? A gente precisa mudar isso, gente. A gente precisa começar a criar uma cultura na nossa vida que destrói esse utilitarismo, eu chamei de utilitarismo, mas você entende, né? Quando só é útil para mim e só quando eu vejo benefícios é que eu desenvolvo amizade. Quando eu olho para o texto aqui de Romanos, e por isso que eu fiquei perdido nesse texto, porque ele é muito comprido, ele é uma saudação no final de uma carta teológica, e ele não é uma saudação simples, é uma saudação íntima. Paulo não escreveu ali de protocolo, agradeço os irmãos Áquila e Priscila e todos os outros que estão em Romanos 16. Na verdade, ele escreveu um tratado de fé. Ele colocou ali quem eram os cooperadores, quem eram as pessoas que tinham sustentado a igreja. Ele estava honrando essas pessoas. E Paulo está ensinando para nós, nesse encerramento dessa carta tão importante e teológica, que ele não venceu sozinho. Escute, Paulo não venceu sozinho, ele tinha cooperadores. A Bíblia está dizendo para nós que Paulo está dizendo, eu só sobrevivi por causa de Áquila e Priscila. Porque eu tinha amigos. Porque eu tinha gente que cooperava comigo, porque eu não fazia tudo sozinho, porque tinha pessoas que se importaram e arriscaram a vida por mim. Agora pensa comigo, se Paulo precisava de amigos, imagina eu e você.
Se ele só conseguiu fazer a obra vendo Jesus, sendo encontrado com ele pessoalmente, vivendo ali aos pés dos apóstolos, tendo toda a experiência espiritual que ele teve, sabe, conhecendo as dimensões do Espírito, só sobreviveu porque ele tinha amigos, imagina a gente, querido. Hoje a gente precisa entender que existem batalhas que nós só vencemos com os amigos. É isso que eu quero te falar. Existem situações que a gente está vivendo mesmo essa filosofia do consumo. Entenda o que eu vou dizer, esse consumismo entrou dentro dos relacionamentos. Eu não sei se faz muito sentido o que eu quero dizer, mas assim como somos consumistas para as coisas, começamos a ser consumistas dos relacionamentos. O que me é útil, eu não tenho tempo para perder, o que vai trazer benefícios para mim, o que vai ser agradável. E é interessante que a gente vai entendendo, deixa eu explicar para você por que eu quero falar sobre a amizade hoje. Porque amigos vão nos ajudar a vencer. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida através dos amigos. Eu acho tão bonito quando, uma referência que eu já preguei aqui para vocês o ano passado, o ano retrasado, não sei, quando Davi, ele vence o Golias, e Jonatas vai se tornar o amigo dele, e Jonatas vai lá e dá acesso a ele, a uma arma, a uma armadura, a uma roupa especial de príncipe. O que quer dizer esse texto? É que tem lugares de acesso na sua vida que você só vai acessar se você aprender a fazer amigos que não sejam nessa filosofia consumista e utilitarista. Quando você começa a desenvolver esse tipo de nível de amizade, as chaves e as portas que você precisa começam a ser abertas. Quantas portas se abriram para a minha vida quando eu entendi que eu precisava fazer amigos? É claro, eu sei que você está pensando, mas a gente é traído, a gente é machucado. Eu estou lendo o seu pensamento, você olhou para mim e eu pensei. É verdade, não é verdade? Quem aqui nunca foi traído por um amigo? Quem aqui nunca virou fofoca por causa de um amigo? Quem aqui nunca foi machucado por confiar em alguém e perceber que a reciprocidade não era verdadeira? Todos nós fomos. Bem-vindo ao time. Mas isso não quer dizer que anula todas as outras pessoas que foram bênção e que foram usadas por Deus para abençoar a sua vida. A maneira como Deus vai criar novos acessos para você é trazendo relacionamentos para a sua vida. E você precisa aprender a se relacionar. O que eu tenho aprendido nesse tempo é que a gente não sabe se relacionar mais. A gente se perdeu. E eu quero hoje tratar isso na nossa igreja, porque Aquiles é um lugar de amizade. Aquiles tem uma cultura muito forte de amor, de amizade. E essa cultura precisa ser preservada no nosso meio, porque ela é bíblica, ela é cristã, ela é abençoadora. Não dá para ser cristão sozinho. Irmão, tira isso da sua cabeça. Nós precisamos dos nossos irmãos para caminhar juntos. Gente que entra na trincheira com você, gente que entra nas batalhas de fé, gente que ora por você, intercede. Nós precisamos de amigos. Então vamos começar a colocar mais amigos na nossa vida. Pronto. É uma ordem. Agora, como é que a gente faz isso, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o momento que a gente está vivendo. Nunca antes a gente passou por tão perto de tanta gente, teve acesso a tantas pessoas, mas nos sentimos tão sozinhos. Nunca antes. Eu fico pensando que hoje você está a um clique de qualquer pessoa. Você pega o seu celular, dá um clique, você já acessa a pessoa. Eu fiquei pensando nessa mensagem ontem e quando eu estava preparando, terminando ela, eu fiquei pensando como antigamente, eu não sou tão velho assim, me perdoe, mas quando a gente era criança, como era difícil usar o telefone. Sim ou não? Eu não sou tão velho, gente. Vai, por favor, fala que eu não sou tão velho, vai. Não é possível, mas era... Obrigado, amor. Mas era muito difícil. A gente tinha que comprar ficha. Tinha que ir na esquina. A fila. Para fazer uma ligação. E quando você punha a ficha, você falava, oi. Tudo bem? Era terrível. Mas não tinha outro jeito. Ou a gente fazia assim, ou escrevia carta. Carta eu acho que era pior. 15 dias para a carta chegar. E orar para o correio não extraviar a sua carta. Porque poderia acontecer de você escrever, ficar esperando a resposta e a carta nunca chegar. Aleluia. E você achar que aquela pessoa te odiava e ela na verdade nunca recebeu nada. Ou se perdeu, ou molhou, ou ficou na caixinha do correio e ninguém olhou. Era tanta coisa. A gente, para ter relacionamentos, antigamente era diferente. Eu lembro da época que a gente colocava as cadeiras na calçada da rua.
E ficavam os vizinhos ali, porque não tinha o que fazer. Televisão só passava só tinha 3 canais de televisão, 1 canal de televisão, 2, e era sempre o mesmo programa. E aí acabou a novela, ou acabou o jornal, sentava todo mundo na calçada, sim ou não? E ficava lá, ninguém tinha medo. Hoje você senta na calçada, o seu celular desaparece, milagres acontecem. É uma coisa incrível assim. Você entra de um jeito, sai de outro. É o medo que a gente está vivendo. Mas eu estou brincando com essas situações cáusticas para mostrar para você que a solidão emocional aumentou. Que a gente está passando por relações muito superficiais. A mesma maneira que a gente fala com as pessoas pela internet, a gente fala, por causa talvez da quantidade de gente, acesso, a gente fala o mínimo possível, o mais rápido possível, e a gente nem gosta de pessoas. Quando eu olho o áudio lá, 6 minutos de áudio, eu falei, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Eu começo pelo... Irmão, se você me manda áudio de 6 minutos, você vai saber o meu segredo. Eu abro 30 segundos aqui, 30 segundos no final, e falo, glória a Deus, já entendi. Quem faz isso aí, levanta a mão, só eu. Ah, tem gente que peca comigo, né? Porque às vezes não dá, são 6 minutos de um, 10 de outro, 15 de outro, quando você olha já passou 2 horas ouvindo áudio. Misericórdia. A gente está vivendo esses vínculos descartáveis também, as pessoas passam. Então deixa eu explicar o que eu quero combater hoje aqui na Quírios. Quem está comigo aqui, levanta a mão aí. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Nós precisamos combater isso. Estamos ficando doentes. Relacionamentos que passam a ser contratados por benefícios, isso aí não presta para nada. Ninguém gosta de ser usado. Ninguém gosta de ser agradado só quando sabe quem você é. Percebe? Ah, mas você é o dono daquele carro ali, você é meu amigo. Ah, você mora naquela casa ali da esquina, ah, você é muito bom. Não, ninguém gosta disso. Isso é muito ruim. Eu tenho algo assim no meu coração que não pode ter isso na igreja. Não podemos viver essas coisas na nossa vida, não. A gente é crente, irmão. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus também porque você é crente? A lógica do consumo invadiu o amor. Então a gente fica na troca, sabe? Querendo fazer trocas. Não, esse cara vai me apresentar aquela... E olha, deixa eu uma coisa interessante. Nunca, nunca tá bom, mas quase nunca, tá bom? Deu para entender? 99% das vezes não é a pessoa que você acha que vai te apresentar o que você precisa. É verdade o que eu disse ou não é? Você fica tentando fazer relacionamento de troca, essa pessoa não é quem vai abrir a porta para você. Às vezes quem vai abrir a porta é aquela pessoa que você nem imagina, você nem sabe. A gente está vivendo um tempo desse utilitarismo, né, que eu chamei, que é essa lógica do desaparecimento do sacrifício voluntário. Então, não, eu não vou ser amigo dessa pessoa porque eu não quero ter esse sacrifício de ajudar. Eu quero ser ajudado. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu não preciso de alguém que eu tenha que ajudar. Eu estou cheio de problema. Quem é que vai socorrer? Se eu ficar pensando nos teus problemas, o meu eu não aguento. Essa lógica é o que está matando a gente. Porque os seus problemas vão estar ali, os meus vão estar ali, e não é por isso. A verdade é que os relacionamentos, eles precisam ser não lugares de troca, mas lugares de bênção. Lugares de repouso e não de consumo. Eu vou explicar. Relacionamentos não são lugares de consumo, são lugares de repouso. Não é lugar para você sentar e falar assim, o que você vai me dar hoje? Isso não é um relacionamento de amizade. É lugar onde você senta e fala assim, e aí, como é que você está hoje? Como estamos hoje? Esses são os melhores relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Essa filosofia da vida que nós estamos vivendo hoje, ela entrou no nosso coração. Como tudo entra no nosso coração. A gente não é neutro às filosofias do mundo, a gente está aqui, está no mundo, a gente está andando aqui. A gente está nessa cidade, nesse lugar, nesse país, embaixo dessa pressão, mas a gente tem que tratar o nosso coração. Então uma das coisas que me entristece às vezes é eu tentar me conectar com alguma pessoa e eu perceber que só consigo me conectar com essa pessoa se ela souber o tamanho da minha igreja, o lugar onde eu prego, a cidade onde eu estou, centro de quase de São Paulo, percebe? Isso não é relacionamento, isso é troca. Relacionamento é lugar de repouso, faz sentido a palavra? É aquele lugar que você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa mostrar o que você tem. A pessoa gosta de você porque gosta de você e não por aquilo que você usa ou que você veste, ou pelo relógio que você tem no pulso, ou pela roupa que você tem, ou pela marca que você expressa. Relacionamento não é para isso. Quem gosta de você, não fica, você pode estar de chinelo de dedo. É verdade? Bermuda. E a pessoa, você chegou! Isso é legal.
Isso é legal. Agora, o problema que eu acho que a gente se fere tanto, deixa eu correr um pouquinho, é que a gente às vezes não percebe que relacionamentos são diferentes. E é por isso que muita gente se frustra. É por isso que muita gente se magoa. Existem níveis de relacionamentos diferentes. E quando a gente não entende claramente esses níveis de relacionamento, e você precisa entender para parar de se machucar, você começa a confiar em pessoas que não deveria confiar. Eu costumo determinar 3 níveis, já preguei isso uma vez há muitos anos atrás aqui, 3 níveis que eu uso para mim como base de relacionamento. Depois que eu entendi, eu parei de sofrer, parei de me machucar. O primeiro nível, que é o mais difícil, se você tiver 2 ou 3 nesse nível, são os confidentes. São aquelas pessoas que você pode abrir o coração. Aquela pessoa que você pensa no momento, qual é a primeira pessoa que você liga quando está com um problema? Sabe? O carro quebrou no meio da estrada. Vou ligar para ela porque ela vai me ajudar. Sabe por quê? Porque esse confidente é o camarada que você precisa entender que Deus colocou na sua vida para abençoar você. Ele fala a verdade na sua cara. Ele fala que você está orgulhoso quando você está orgulhoso. Ele reclama de você quando você está muito para baixo. Ele te dá bronca, ele te elogia. Esse é o primeiro nível. Você abre o seu coração para ele, você não tem medo dele te julgar. Mas aí começa a atrapalhar. A gente acha que todo confidente, todo mundo, todos os nossos amigos são confidentes. E sai falando a vida para todo mundo. Eita glória! Igreja inteira sabe do teu problema. Meu Deus, com teu marido. Ai Jesus, que problema. Por quê? Porque você está confidenciando coisas para gente que não é o confidente. E vai sofrer. E não tem como não sofrer, porque o nível está errado. Não sou eu que determino quem vai ser meu confidente, na verdade é você que abre o seu coração para mim, para que eu possa ter essa confiança. O segundo nível, que é o mais comum, e esse também a gente faz uma atrapalhada, são os companheiros de missão. São os companheiros que trabalham com a gente. Vou dar um exemplo muito claro para isso. Lembra daquela amiga da tua escola ou da tua faculdade que você não desgrudava dela? Pois bem, se você ainda está na faculdade, daqui 2 anos você pode esquecer essa amiga, provavelmente você nunca mais vai vê-la. Porque ela é uma amiga de missão. Ela é sua amiga enquanto você está na faculdade. Ela é sua amiga enquanto você está no seu trabalho. Lembra daquele do trabalho que você saía para almoçar todo dia, o cara era teu amigo e tal, vocês estavam sempre se falando, acabou o trabalho, ele sumiu, a vida mudou. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está frustrado porque eles foram embora. E eles foram embora, na verdade, porque eles mudaram a missão deles. É uma coisa que a gente precisa entender na nossa mente. Quando as missões mudam, os relacionamentos podem mudar. Porque há pessoas que estão ali por você por causa da causa, por causa do trabalho. Né? Tem gente que vai sair da igreja, eu nunca mais vou ver. Eu cuidei, amparei, ajudei. Por quê? Porque estava aqui por causa da missão. Mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país. Faz parte da nossa vida. Mas tem muita gente machucada porque acha que se doou muito para pessoas que eram companheiros de missão. Provavelmente seu vizinho era um companheiro de missão e não um confidente. E a gente fica triste porque o vizinho foi embora. A gente fica triste porque o irmão da nossa liga saiu, nossa liga foi para outra, agora não fala mais com a gente. Para, meu irmão, ele estava ali como cooperador da missão. E tudo bem. Repete comigo, tudo bem. Faz parte da vida. Né? O problema é quando a gente quer pegar um cooperador e colocar como confidente, aí que a gente se machuca. Ou achar que ele vai ser um apoio para o resto da vida. E o terceiro nível, que a gente faz muita atrapalhada também, é o nível dos camaradas. Os camaradas são o pessoal que não está nem na missão, não está nem na confidência. É gente que está por aí, está chegando, está saindo, está no futebol. Às vezes está lá na época da Copa, quer assistir o jogo, vai ter Copa esse ano, né? Quer assistir o jogo com você. Mas ele não está nem preocupado com a missão, nem preocupado com o objetivo do trabalho, nem nada. Ele é um camarada. E aí que é onde as fofocas começam. Quando você confidencia a sua vida, não a confidentes, mas a camaradas. Camarada do futebol, desabafa com o pessoal da internet, gente que está ali só passeando, na festa da família fala demais. Quando você entende os níveis dos relacionamentos, isso ajuda você a compreender que algumas pessoas vão estar com você como missão e que às vezes até vão querer te usar. Tudo bem, eles estão no propósito da missão e você entende que eles estão fazendo as coisas que tem que ser feito, o resultado é mais importante agora. E tem gente que é só seu camarada ali e você está tão apegado a essa pessoa. Uma das coisas que a gente
a gente fala para os nossos filhos adolescentes que a gente deveria aprender para nós, mas você que é pai de filho adolescente já falou, cuidado, esses amigos vão embora, mas eu vou ficar. Quem já disse isso para um filho adolescente? Levante a mão. Todos nós já dissemos. Ele fala, o filho fala, não, porque ela é minha amiga, tem que fazer. Você fala, ela vai embora e eu vou ficar. Porque eu sou sua confidente. Ela é só sua camarada. No máximo, companheiro de missão da escola. E às vezes a gente confunde os níveis de relacionamento. Entrega a vida para camaradas e não olha para aqueles que são os nossos amigos de verdade. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que mudou meu relacionamento com amigos, eu vou confessar para você que eu era uma pessoa difícil de ter amigos. Eu era muito ferido com isso, muito machucado, porque eu não entendia os níveis. Eu me relacionava com todo mundo da mesma maneira. Abria meu coração para todo mundo da mesma maneira. Qualquer pessoa que chegava na igreja, eu achava que já era meu confidente. E a gente precisa entender que pessoas que Deus traz para perto do nosso coração, essas têm que ser cultivadas. Então vamos lá, como é que eu faço para ter amigos hoje, nesse ano que vai começar? Coloque mais amigos na sua vida. Primeiro, amizades precisam, anota aí se você quiser, amizades precisam ser cultivadas. Começa a olhar pessoas que Deus está colocando no seu coração, relacionamentos saudáveis. Me lembro um pastor querido, que eu amo muito, e ele já tem hoje 72 anos. Um dia ele me ligou há uns 4 anos atrás. Foi tão bonito isso, porque ele me ligou. E ele é uma pessoa muito conhecida, vocês conhecem. Ele me ligou e falou, vou preservar o nome. Ele me ligou e falou assim, Deus colocou você no meu coração. Não é? É. E vamos tomar um café. Vamos tomar um café. E ali nasceu uma amizade maravilhosa. Percebe? Quando Deus coloca pessoas no seu coração, cultive essa amizade. Sabe, às vezes ela exige tempo, às vezes ela exige cuidado. Eu gosto de quando o Maxwell, no livro dele, escreveu que amigos são como um jardim. Eles precisam ser cultivados, precisam ser tratados. Água demais mata a planta, água de menos seca. O que seria água demais? Você fala o tempo todo e você quer contar suas bênçãos e você quer jogar água demais nesse relacionamento, né? Amiga, ganhei um bolinho. Amiga, me deram um pudim. Amiga, agora me deram um brigadeiro. Vai comer o seu doce lá em paz, meu. Pronto. Água demais. Água demais. Não é? Tem gente que não tem jeito. Você liga para a pessoa, ela já sai falando dela, não para um minuto. Aí você fala... Aí quando ela esgota toda a tua vontade de falar, ela fala, e você, tá bem, né? Já viu gente assim ou não? Aí você fala, estou bem demais, porque se eu falar que eu não estou bem, essa conversa vai aumentar mais 1 hora. Fora aqueles que são amigos nossos, que não sabem cultivar amizade, que são os competidores de desgraça, né? Você fala, eu estou com gripe. Isso não é nada, peguei uma pneumonia semana passada. Não, mas eu também tive uma pneumonia, mas eu tratei e fiquei bem. Ih, meu pulmão caiu um pedaço para fora. Vocês acham que eu estou exagerando? Não sabe ser amigo. Amigo interessa pelo outro também. Pergunta como vai. Sabe? E aí, eu fiz isso, o que você fez? Como é que está a vida? A amizade não é sorte. Isso é uma coisa que eu já vi muita gente falar assim. Ai, você tem uma sorte de ter amigos. Não. Aliás, eu acho que você precisa tirar isso da sua cabeça. A amizade é escolha diária. Escolha diária. Eu tenho alguns amigos que vocês sabem que são muito queridos para mim, de outros ministérios, de outras igrejas, e é amizade diária. Não tem jeito, ou você escolhe fazer amizade ou você não escolhe. Agora, eu preciso entender que nem todo mundo está preparado para ser o meu divã. Esse é um problema. A gente confunde amizade com terapeuta. É verdade ou não é? Aí a pessoa chega e começa a fazer terapia com você. Eu estava te ligando, eu precisava muito falar com você. Aí você fala, que bom. Então, ontem eu estava numa crise. Pronto, parei. 2, amizade. Para ter amigos é preciso aprender a ser amigável. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Não sabe. Quantas vezes eu perdi amigos por não saber ser amigável? Essa pessoa está sendo muito agradável comigo, estou desconfiado.
Quando a pessoa é bonzinha demais, eu não acredito. Chega dando presente, o que ela está querendo, hein? A gente tem que aprender a ser amigável. Sabe, tem gente que não sabe ser amigável, sempre coloca uma objeção, sempre coloca um problema, sempre quer exigir uma situação. Amizades não nascem apenas quando esperamos receber algo, elas nascem como estão à disposição a ouvir, servir, a ser amigável. Vou lá com você, te dou carona. Eu gosto muito de falar uma frase assim quando eu encontro pessoas que eu vejo que eu quero ser amigo. E às vezes elas ficam escandalizadas comigo. A Lupe outro dia até brincou comigo. Esse rapaz não entendeu, ele ficou meio assustado. Eu falei, faz o seguinte, quando você precisar de um Uber, você me liga que eu quero ser seu Uber. O cara olhou para mim assim e falou, era um menino novo, sabe? Conheci o pai dele. É isso. Às vezes você não tem dinheiro para pagar o café, você vai ser o Uber, pronto, está resolvido o problema. E nesse processo de caminhada, é o que a gente vai se desenvolvendo. E terceiro, para a gente não demorar muito aqui, você não pode exigir de alguém, e esse é o maior segredo que eu descobri na minha vida, você não pode exigir de alguém o nível de amizade que essa pessoa não decidiu te dar. Ou seja, você está querendo pegar uma pessoa que você admira, que você gosta, em um confidente, percebe? Ele é apenas um camarada, ou um cooperador, que nem de missão, certo? Camarada, cooperador, confidente. Você queria que o camarada fosse um confidente, mas ele não quer. Você não ouviu? Ele não quer, mas eu sou tão legal. Mas ele não quer. Mas eu sou joia. Ele não quer. Pronto. Deixa ele em paz. Eu estava num grupo outro dia com a Lupe também de pastores, e sentou lá uma mesa e tal. Eu tentei sentar numa mesa lá com o pessoal, conhecia todo mundo. Falei, pô, pessoal, como é que vocês estão? Tal. Eles, tudo bem, tudo bem. Eu falei, eles não querem. Eles não querem. Levantei e falei, se eles não querem, cada um com seus problemas. É verdade ou não é? Eles não queriam. Eu não queria. Aí, quando eu vi que eu também não queria mais, porque eu também não queria mais. Eu não quero, eu também não quero. Eu não posso ter o que você não quer me dar, não é verdade? Aí vieram tudo conversar comigo, eu falei, agora eu também não quero. Não fiz isso não. Nós precisamos entender que há pessoas que eles não querem. Elas acham que você, principalmente quando nesse relacionamento utilitarista, por isso que eu comecei a falar sobre ele no começo, porque quando você vê pessoas, elas não querem se tornar sua confidente porque elas acham que você não vai poder fazer por elas o que elas imaginam. Principalmente, querido, se você é uma pessoa simples. Se você é uma pessoa simples no dia de hoje, a pessoa não vai enxergar o seu potencial. Mas é bom isso, porque você afasta os utilitaristas da sua vida. É verdade ou não é, meu irmão? Quanto mais simples você é, menos disposição você tem, menos ostentação. Os utilitaristas nem olham para você, né? Tá você e o fulano. Isso aqui é bom, isso aqui é meio assim. Glória a Deus, aleluia. Vai tirando. Ora aí, meu irmão, Deus tira o que não presta e traz as bênçãos, porque Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Quantos creem que Deus tem coisas tremendas para fazer? Agora, você precisa entender que para fazer isso, você tem que ter uma atitude prática, intencional, de fazer amigos. Deus quer, eu creio nessa palavra de hoje para você, colocar pessoas boas em seu caminho. Pessoas boas, gente que enxerga mais do que você em você mesmo. Gente que vai te incentivar, que vai ajudar você a subir. Gente que vai fazer de um jeito diferente, trazer uma nova dimensão. Eu fiquei pensando isso na Bíblia. Davi encontrou Jonas. Moisés precisou de Jetro. Ruth, ela seguiu os conselhos de Noemi. Sem a Noemi, a amizade da Noemi, ela não teria vivido o romance com Boaz. Lembra disso no texto da Bíblia? Ela fala, vai lá, deita no pé dele. A Noemi é esperta. Fica lá, nos pezinhos dele lá. Quando ele acordar, ele vai te ver. Oi, oi. Vai ser lindo. Né? Mas de ideia de quem? Na Noemi, não foi de Ruth. Deus vai colocando pessoas. Pedro, querido, é claro, eu usei esse exemplo, eu fiquei pensando que você não podia não concordar, mas Pedro precisava de Jesus, e Jesus é o melhor amigo que existe. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É porque pôr Jesus na equação quebra tudo, né? Porque Jesus é o melhor amigo que existe. Mas
Pensa se não foi Jesus que pegou Pedro e trouxe ele para esse outro nível de dimensão. Amizades fazem isso conosco. Gosto de pensar em Paulo e Barnabé. Eu usei aqui Paulo, Áquila e Priscila, mas existe também Paulo e Barnabé, que é uma outra história de amizade na Bíblia, que se não fosse Barnabé, não existiria Paulo. Deus vai trazer pessoas na sua igreja, na sua vida, na sua célula, no seu grupo pequeno, a gente chama de liga. Deus vai trazer isso na sua vida para que você possa ter portas de acesso, mas não com essa mente utilitarista. É porque ferro com ferro se afia. É porque portas são abertas com chaves que às vezes nós não temos todas. E assim como você vai abrir portas para outras pessoas que elas não têm como abrir. E não se preocupe, meu irmão, se você abrir porta para alguém esquecer de você, tem um Deus que jamais esquece de você. Tem um Deus que é justo juiz. Ele sabe, meu irmão, recompensar aqueles que o amam. Deus vai trazer pessoas na sua vida. Mas você precisa estar preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, elas vão chegar e você vai destruí-las. Elas vão chegar e você não vai receber. Quantas vezes, querido, a maneira de Deus me abençoar foi através de pessoas. Foi através de pessoas. Me lembro alguns anos atrás, isso em 2000, tinha 32 anos de idade, 35 eu acho, e um irmão aqui da nossa igreja, amigo querido, que hoje mora no Canadá, trabalhava numa grande companhia aérea do Brasil, e falou, olha, eu quero te dar 2 passagens para vocês irem viajar, você e a Lupe, você vai? Vou colocar você como meu agregado na empresa e você pode tirar as passagens com preço de custo. E nós tiramos com preço de carga, aquele custo de gasolina lá, que chama 200 e poucos reais. E nós fomos... Mas eu lembro que quando nós ganhamos essa passagem para ir, eu pensei em ir para a casa de um amigo nos Estados Unidos. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas para cursos, né? Não para passeio. E aí eu disse, eu liguei para um amigo e falei, ganhei uma passagem, vou ir para a tua casa. Ele falou, vem mesmo. Um amigo abriu a porta da casa. Só que eu não sabia direito como fazer, nunca tinha ido. Estávamos eu e a Lupe, ele foi receber a gente no aeroporto. Pegou a gente lá dentro do aeroporto, para a gente sair com calma, não ter preocupação. E aí eu disse, fez todo um roteiro de passeio por 10 dias, tirou férias. E aí nós queríamos ir viajar, e queríamos ir lá para Orlando, nós estávamos em Miami, queríamos ir para Orlando. E ele disse para mim assim, olha, eu vou ver com a minha mãe se ela troca o carro para a gente ir com um carro maior. E a mãe dele emprestou o carro para a gente ir passear. Amigo. E aí quando nós chegamos lá, passeamos, conhecemos, fizemos. Ele foi ensinando. Como é que fazia para pedir uma comida no restaurante. Como é que fazia para comprar um ingresso de um parque. Como é que fazia. Foi ensinando a gente. Ele me deu um acesso a algo que eu não conhecia. Ele falava, isso aí é frio, isso aí você vai gastar dinheiro à toa, vamos comer aqui, que aqui é a mesma coisa, mais barato, isso aqui é para turista. Eu lembro que ele falava muito isso. Isso aqui é para turista. A última palavra não fala. Turista bobo. Ele falava assim, isso é para turista, vamos para cá. E Deus foi usando a vida dele. Amigo. Esse mesmo amigo, quando meu pai faleceu, ele ligou para mim e ele ficou em silêncio no telefone, assim. E eu, alô? Ele, oi. Tudo bem? E ficou mudo. Daqui a pouco eu escuto do outro lado. Eu falei, você ligou para me consolar e está chorando? Esse é amigo, gente. Gente que coloca na tua vida. Outro dia eu fui pregar na Apóstolo Gustavo, é um outro amigo querido, né? Mas fui pregar na igreja do Apóstolo Gustavo, andou 300 quilômetros só para me ver. E me dar um presente de aniversário. Era o meu aniversário. Você pensou nisso? 300, fazia 2 anos que a gente não se via. A gente se conhece desde os 12 anos de idade. Deus coloca pessoas na sua vida, meu irmão. Gente que vai caminhar com você. Eu tenho tantos, eu fico até com medo de falar, porque eu vou ter que falar em cada culto um amigo diferente, para não machucar nenhum. Porque são tantos que Deus colocou, não é verdade? Tantos que Deus colocou na minha vida, que eu tenho que falar em cada culto. Querido, cultive amizades, Deus está trazendo pessoas. Igreja não é lugar para você entrar, frequentar e ir embora, meu irmão. Igreja é lugar de pertencimento. Deus te trouxe aqui para você se pertencer.
e não para assistir. Deu para entender? Às vezes a gente confunde, eu vou à igreja. Não, você não vai, você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos nesse lugar porque nós estamos juntos aqui nesse relacionamento. E nós temos que mostrar para o mundo que é possível desenvolver amizades. Que é possível, querido. Às vezes amizades têm problemas. Às vezes amizade tem dificuldades. Às vezes amizade a gente tem que liberar perdão. Esse mesmo amigo uma vez chegou para mim e falou um monte de coisa para mim. Um monte de coisa. E ele falou coisas duras. E eu levantei e falei assim, eu não vou responder as suas frases. Porque se eu responder, nós vamos perder uma amizade de 12 anos, mais de 20 anos. E aí no dia seguinte ele ligou e falou assim, você acha que eu estou doente da cabeça? Eu falei, um pouco. É porque eu explodi com você, né? Eu falei, acontece, não estava bem. Mas Deus está trazendo conexões para a sua vida, meu irmão. A igreja para mim é esse lugar de pertencimento, é esse lugar de comunhão, é esse lugar para entrar. E não, eu vi outro dia uma frase de um irmão aqui da nossa igreja, eu era de uma igreja e eu entrava e saía, ninguém falava comigo. Para mim isso não é igreja. Igreja é aquele lugar onde que, as pessoas estão ali para se relacionarem, para se conhecer. Então eu quero convidar você hoje, e vou terminar assim, a escrever uma história conosco. Quem já fez jornada sabe que eu dou uma caixinha de presente para escrever uma história dentro. Para colocar a sua cápsula do tempo aqui na Aquiles. Quem já fez jornada já recebeu essa caixinha onde coloca todas as coisas que a gente vai ganhando. Por que isso? Porque nós somos uma família. Nós somos amigos. Faço parte desse grupo. Mas também faça parte de um pequeno grupo da nossa igreja. Vai lá conhecer. Tem pessoas que vão ser abençoadas pelo seu conhecimento. Você não precisa de palco, você não precisa de microfone, você não precisa de um púlpito, você precisa abrir seu coração. Faça parte desse grupo na casa. A gente tem aqui o alvo de ter 100 ligas esse ano, nós já temos quase 75. E por que ter ligas? Porque lá eles viajam, eles conhecem, eles passeiam. Fiquei feliz que essa semana eles fizeram o colete do nosso motoclube, aqui agora tem um motoclube na igreja. Né? Eu achei tão bonito isso, porque eles estão indo passear, e me mandaram uma foto para mim. Estamos tomando café aqui numa outra loja de um irmão da nossa igreja, que ele tem uma cafeteria. Eles estavam todos lá tomando café. Querido, isso é bênção, a gente precisa disso, isso traz saúde, sabe? Chama para jantar em casa. Liga para a pessoa e fala, Deus colocou você no meu coração, como fizeram comigo. Abre o teu coração para convidar a pessoa para tomar um café aí, numa padaria da vida. Mas não para ficar descarregando. Mas para você poder crescer. Quantas bênçãos acontecem. Querido, eu vou dizer uma frase para você que eu vou deixar você pensativo hoje. Talvez, o que está faltando hoje para você subir para um novo nível que Deus tem para a sua vida é ter um grupo de amigos que possam te apoiar para isso. Fez sentido o que eu falei? Você aceita? Vai orar por isso? Deus vai colocar no seu coração? Vai? Dá para ser amigável? E as pessoas que te feriam? Manda eles embora da tua vida. Vai. Tem um monte de gente que já me feriu também. Um monte. Você acredita? Um cara tão legal que nem eu. Nem eu acredito que eu já fui tão ferido. Como é que podem fazer isso? Como disse Jesus, né? Se fazem isso com um pau verde, imagina com uma folha seca, misericórdia. Depois eu explico o texto para você. O que Deus está falando para mim e para você hoje? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Vou fazer um apelo bem sincero. Se você está aqui e ainda não faz parte de um pequeno grupo, conheça todos os nossos pequenos grupos. Vá lá conhecer. Vai fazer parte. Pequenos grupos de mulheres, pequenos grupos de homens, pequenos grupos de casais, de família. Faça amigo. Um desses pequenos grupos tem um amigo te esperando lá, que vai abençoar a sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar aí. Quero orar com você agora. Quero encerrar esse culto, declarando aí que você é nosso amigo. Deus colocou você para ser amigo. Como é bom ter amigos. Obrigado por ser essa igreja aqui. Eu não estou fazendo média não. Essa igreja é diferente. Não é?
Quem concorda com o que eu disse aqui? Vamos continuar sendo diferente, meu irmão. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor, traz as boas conexões e me livra dos laços. Em nome de Jesus. Eu abro meu coração para ser abençoador. Mas eu abro meu coração para ser abençoado. Em nome de Jesus. É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.